Que bom que a gente está aqui reunido, né? Apesar do frio, apesar do jogo do Atlético, né? Vendo, o trânsito ficou insuportável. Não comigo, o pessoal chegou atrasado do consultório. Doutor, o trânsito está ruim. Falei, é o jogo que atrasa. Muito bem, mas é um prazer a gente estar aqui reunido na presença de Deus. Pensem sempre isso. Nós estamos aqui na presença dEle. Então, esse domingo, a igreja celebrou a festa de... Muito bem, Pedro e Paulo. Pedro e Paulo, quando eu fico pensando assim, que hoje a nossa fé veio do testemunho desses homens. Veio desses homens que tiveram um encontro com o Senhor. E nós, por isso, a nossa igreja, ela é católica, ela é apostólica, porque ela vem dos apóstolos. A fé que eu professo é daqueles homens que testemunharam Jesus vivo. Da experiência que eles tiveram com Jesus. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham, nós estamos vivendo uma época difícil, né? Está fácil, não. Vocês acham que a igreja católica acaba um dia? Tem dúvida, gente? Tem que ter firmeza. Por que que não? Por que que ela não vai acabar? Por que que ela não vai acabar? Porque quem disse que não vai acabar? Jesus. Aonde? Mateus 16. E ele fala, Mateus capítulo 16, versículo 18, ele fala: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Nossa Senhora disse naquele livro, Os Sacerdotes, os Filhos Prediletos de Maria, Satanás é incansável para poder tentar armar contra nós, mas Deus é mais incansável em nos proteger contra ele. Então a nossa segurança está em quem? Nele. Ok? Então, isso nunca poderá balançar o seu coração. Por maiores problemas que a gente viver, guardem essa palavra, as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja de Deus. Ok? Quem está na barca de Pedro ainda continua, é Jesus, ele não foi embora. Então, ele está conosco. E nós formamos esse corpo místico de Cristo, que a gente ainda não tem dimensão do que isso significa. Mas por que eu hoje quis que a gente pensasse sobre Pedro e Paulo? Porque é a nossa história de conversão. Muitas vezes, às vezes a gente chegou até Jesus porque alguém nos trouxe. Porque alguém nos apresentou. Mas chega um momento da nossa maturidade da fé, que se a gente não tiver um encontro pessoal com Jesus, nós não vamos permanecer. Esse encontro pessoal, ele é decisivo. Assim como Pedro teve um encontro pessoal com Jesus. Ele estava lá pescando, quando Jesus faz o milagre da pesca no barco dele, ele fala: Senhor, vai embora, sabe por quê? Eu sou pecador demais, fica perto de mim não. Como ele fez com Paulo, no caminho de Damasco, que Paulo cai. E ele fala: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Fala: quem és tu, Senhor, que eu estou perseguindo? Então, se a gente não tiver esse encontro pessoal, nós não caminhamos. A nossa fé não cresce. Nós temos uma caminhada pessoal. Então, Pedro, ele é muito a nossa cara. Porque Pedro era intempestivo, falava as coisas, começou a caminhar com Jesus, jurava que ia seguir ele até o fim. E negou, mas voltou. O olhar de Jesus atingiu Pedro e buscou ele de volta. A gente precisa permitir que o olhar de Deus nos alcance. A gente não pode se esconder de Deus. A gente tem que deixar que Ele nos veja. Falar com Ele: estou aqui, ó, olha para mim. Eu falo com Ele todo dia de manhã: o senhor está olhando direitinho? Sou eu, está vendo? Viu a roupa que eu vesti hoje? Para o senhor não me perder. Porque se o senhor me perder, eu vou te trair hoje. Não me perca, para que eu não te traia. Que eu não presto. Então fica de olho.
Mantenha o olho em cima de mim para que eu não desvie do caminho. Porque sem a sua graça eu vou desviar. Então, aonde que a fé de Pedro é sustentada? Vocês lembram desse evangelho? Como é que a fé de Pedro se manteve? Lembra? Jesus falou em Lucas. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, Pedro, Satanás te pediu. Falou, me dá ele. Vou joeirar ele igual trigo. Vou fazer assim nele, ó. Lembra desse trecho? Mas Pedro, eu roguei ao Pai por ti. Então, a fé de Pedro, ela é sustentada pela oração de Jesus. Mas eu orei ao Pai por ti, para que a sua confiança não desfaleça. E você depois confirma teus irmãos, você sustenta a turma. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Paulo, depois que teve um encontro pessoal com Jesus, ele falou, essa vida que eu tenho, que eu vivo na carne, eu vivo por causa do nome e da pessoa, do Filho de Deus, que é Jesus. Isso é maravilhoso. Nós temos que ter essa vivência. Para a gente poder evangelizar, as pessoas têm que, primeiro tem que ter um compromisso. Eu não posso falar com vocês de um Deus teórico. Não, vocês não estavam aqui. Eu tenho que falar com vocês de um Jesus que a gente falta pegar. Falta apertar ele assim. Vocês têm que ter uma experiência viva de um Deus vivo. Jesus não é teoria. Ele é real. O Evangelho não é uma teoria. E hoje eu estava dando aula para os residentes e para os acadêmicos, eu desviei um bocado do assunto, é tanto assunto, né? Que a gente não pode falar só de medicina, tem que aproveitar para falar da vida. E eu falei com eles, por que vocês vivem relacionamentos tão difíceis e tão ruins? Por que vocês viraram mendigos de afeto? Tudo, às vezes deprime, tem que tomar remédio, que é a luta. Um menino de 20 anos de idade tomando remédio, quero matar. Estou deprimida, filho, vou dar uma coça bem dada, às vezes ficar boa em 2 tempos. Tem uns pais que na luta, pagando faculdade de medicina para vocês estudaram, formaram, é deprimido com o quê mesmo? Estou entendendo. Relacionamentos mal feitos, eu falei com eles, sabe por que vocês viram mendigos de afeto? Porque na palavra de Deus está escrito, como é que você sabe que a pessoa que você escolheu é a pessoa certa para vocês? Está escrita a palavra. Falei, sabe por que vocês não sabem? Porque vocês não conhecem a palavra de Deus, ninguém lê a palavra, vocês não sabem. Aliás, vocês acham que Deus é dispensável, por isso é tudo tomar remédio. Sou dura, vou com isso para ver se acorda. Você sabe onde é que está escrito isso na Bíblia? Todo mundo louco para encontrar um príncipe, né, gente? Que a luta, né? Que a luta. Os moços loucos para encontrar uma princesa, né? Aonde que está escrito na palavra de Deus que você reconhece que a pessoa é a certa para vocês? Quem será que vai acertar? Aonde está escrito isso? Difícil essa? Aonde? Onde está escrito isso? Como é que eu sei que o marido que eu escolhi, que a minha namorada, que meu futuro marido, ele é a pessoa certa? Se a pessoa que você escolheu, guarde isso, ela extrai de você o seu melhor. Porque tem relacionamentos que é para te destruir. Você põe a cabeça para fora e a pessoa puxa o seu pé. Você fala, quero fazer isso, você figura acomodada. Fala, que chatice, por que você quer ir lá, minha filha? Não te deixa crescer, vai cortando suas asas. E acha que manda no ser. Então é um relacionamento perfeito. Para matar um ao outro. É verdade. Estou falando mentira? Estou não, porque a mulher no início vai aceitando, tadinho, mas ele é tão lindo. Jesus fala, fica com ele não, minha filha. Jesus, você não viu a covinha dele? Ele fala que eu estou vendo uma cova mais funda ali na frente. Eu falo isso de brincadeira, mas isso é sério, isso é seríssimo. Isso é seríssimo. A pessoa que eu escolhi, ela é a pessoa certa, se ela extrai de mim o meu melhor. Pode imaginar o que significa isso? Ela me faz ser melhor do que eu imaginava ser. É isso. É isso que uma mãe e um pai faz quando vê um filho. Que ele não nasce perfeito, não nasce bom. Ela olha e fala, nada, esse menino é melhor do que imagina. Porque ela extrai o melhor. Então é aquele que me extrai, está escrito em Cântico dos Cânticos. O meu amado é aquele que extrai de mim o meu melhor. Então por isso vocês avaliam os relacionamentos, como é que estão? Se está tudo beleza, continua. Se não, dá uma pensadinha. Pergunta para o chefe, se é mesmo.
Mas toma coragem de perguntar. Para afinal, não vou perguntar isso para ele de jeito nenhum. Vai que ele tem uma ideia contrária, né? Bobagem. Vamos levando, né? Vamos remando, mas não é assim não. Então, brincadeiras à parte, né? Para descontrair. Mas é isso, né? Da mesma forma como eu sei que aquilo que é o melhor, porque o Evangelho não é teoria, a Bíblia não é uma teoria. Tudo que você precisar está aqui. Só ter tempo de ler. Pensar, meditar, se alimentar. É isso. Quando Jesus fala para Pedro, tu és pedra, eu queria que essa frase hoje ressoasse no coração de vocês. Vocês vão, toda vez, já falei com vocês, toda vez que vocês escutarem um nome no Novo Testamento, coloque o seu. Filó, tu és rocha. E é nessa rocha, na rocha do seu coração, que eu quero edificar a minha morada. Com eu, o Pai e o Espírito Santo. Eu quero que a Trindade venha fazer morada em você. Eu quero que vocês guardem essa frase para que isso vá ressoando na vida de vocês. Nós temos que desejar e fazer de tudo para que a gente seja morada de Deus. A morada da Santíssima Trindade. Já falei isso com vocês outro dia. Quem expulsa Deus de nós é quem? O pecado. Quando a gente peca, você fala com ele, tchau. Ok? Porque a gente precisa voltar à confissão. Mas aquilo que eu disse para vocês, essa experiência de ver Deus, de tocar Ele, a experiência pessoal que te sustenta, é só vocês lembrarem de um caso que eu já contei. Lembra do cachorro correndo atrás da lebre? Quem lembra que eu já falei disso? Ninguém? Que bom, só porque é bom que a gente conta de novo, né? Já que ninguém lembra, né? Porque a nossa fé é assim, passa uma lebre, o cachorro sai correndo atrás, latindo, porque ele quer pegar a lebre. Aí alguns cachorros estão escutando, porque o cachorro está latindo, vou correndo também. Escuta latir, vai correndo atrás. Aí vai correndo, porque tanto de cachorro atrás de uma lebre, todo mundo latindo. De repente um cachorro fala assim, mas por que nós estamos correndo? Atrás de quem nós estamos correndo? Não estou enxergando nada. Então só permanece aquele que vê a lebre. A nossa fé, nós só vamos manter no nosso caminho se os nossos olhos estiverem fixos em quem? Em Jesus. Se vocês perderem Ele de vista, a fé de vocês cai. Quando Pedro falou com ele, Jesus, deixa eu andar sobre a água, é o Senhor mesmo, deixa eu ir. Ele falou, vem meu filho, vem cá Pedro, firme. Pedro foi, enquanto ele olhava para Jesus, a hora que o vento bateu, o que ele fez? Afundou. Ele tirou o olho de Jesus, afundou. E é assim a gente na vida. Quando a vida bate, quando o vento sopra, se eu tirar os olhos dele, eu afogo, eu afundo. Então isso é uma experiência, para que eu possa viver uma experiência forte de Deus na minha vida, que vai ser decisivo, que eu viva uma vida de uma fé madura, e não uma fé que a onda bate eu vou, a onda vai e eu volto, para que eu possa crescer na minha fé com Deus. Imagina até eu poder dizer igual Pedro disse, igual Paulo disse, não sou eu que vivo, é Deus que vive em mim. Essa vida aqui eu vivo por causa dEle. Vocês imaginam? Tem um chão. Tem um chão. A fé, gente, ela é um caminho, não é um pódio, não, que eu subi, venci, não. É um caminho, porque nós somos nômades, nós somos peregrinos. Todo dia que a gente está vivendo, falta menos um para voltar para casa. Só que a gente não pensa nisso. Falta menos um. Então, por isso que a gente tem que estar atento ao que Deus quer que eu faça agora, hoje. Porque para amar e servir, eu só tenho agora. Por isso que fala, não fica preocupado com amanhã, não vive hoje intensamente aquilo que você precisa viver. Não fica sofrendo com o que não aconteceu. Vive hoje, numa confiança incondicional naquele que te ama. Te ama sem igual. Mas essa experiência é a nossa experiência da nossa conversão, porque a nossa conversão ela é diária. Mas para que eu possa ir para o mundo anunciar Jesus, eu tenho que experimentar esse Deus. Eu posso confiar nele de uma forma incondicional. Se vocês não experimentarem, vocês não convencem ninguém. Aí São Paulo, na carta dele de domingo, que foi na segunda carta de São Paulo a Timóteo,
capítulo 4, versículo 6, ele fala assim: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Eu fico pensando, fico com inveja louca, quando eu penso que será que no final, quando eu estiver encerrando a minha vida aqui, vou poder repetir a mesma coisa que ele? Porque a nossa vida espiritual ela é um combate. A nossa vida aqui ela é um combate, o dia inteirinho. Hoje o dia inteiro vocês combateram. A gente às vezes não tem a dimensão, porque a partir do momento que eu assumo Jesus na minha vida, a minha vida ela vai passar por uma transformação, ok? Porque dentro de mim existe uma coisa que chama ego. E eu quero um tanto de coisa, eu sou igual um menino de 3 anos, né? Mas eu quero. Até eu pegar a minha vontade, colocá-la diante de Deus e falar com Ele, faça não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor sabe, que é o melhor. Isso é um chão. Isso é um chão. Porque isso não acontece num passe de mágica. Por que a gente não consegue se entregar? Porque a gente não confia. Por que a gente não confia? Porque a gente não conhece. Por que a gente não conhece? Porque a gente não tem vida de oração. Não temos disciplina. Então a gente está sempre voltando ao mesmo ponto, porque falta uma coisa única, chama disciplina. Para ter disciplina eu preciso de quê? Da graça de Deus. Para ter a graça de Deus eu preciso de quê? De pedir. A gente tem que ter humildade. Nossa fé tem que ser humilde. A gente tem que entender que a gente não é nada, e que a gente não vale nada. Mas que eu posso, com a minha miséria, colaborar com Ele para que a palavra chegue até vocês. Porque quem age em nós é quem? É Deus. Se vocês acham que sou eu, estou enganado. Ok? Então é isso. É Deus que faz tudo em nós. É nele que a gente é, que a gente move, que a gente existe, é em Deus, nosso Senhor. Então até tomar consciência da dignidade que nos foi dada de sermos filhos de Deus, de como é que eu vivo a vida nessa verdade, de como é que eu vivo a vida a partir dessa consciência de que eu sou filha amada, que Ele me resgatou, que as almas não são do Papa, nem do Pedro, nem de Paulo, mas são dele. Jesus pagou um preço imenso por cada um de nós, na cruz. O sangue dele foi derramado para que cada um de nós tivesse direito ao céu. Por isso a gente caminha aqui sem medo da vida e sem medo da morte. O cristão não pode ter medo da morte, pois a morte é a porta que me abre para voltar para casa, para poder olhar para aquela coisa maravilhosa, para Ele tirar o véu e nos mostrar o Pai. Pode imaginar o que vai ser? Isso é uma coisa surreal. A gente não tem dimensão para que fomos feitos para uma vida que é eterna, que nós não sabemos, que é a beleza daquilo que Ele reserva para os filhos dele. A gente não tem dimensão. É maravilhoso. Aliás, é melhor ele nem deixar ninguém saber, né? Porque o negócio deve ser tão escandaloso que a gente vai querer ir embora. Já falei com vocês que São Bento, depois que teve a experiência de ir, voltou meio aéreo. Eu ia voltar completamente louca. Diz que ele estava meio sempre aéreo, andando aqui, mas voado. Claro, devia ter com a cabeça lá. Com tudo que ele viu, não falou nada, né? Porque é homem, né? Se ele tivesse mandado uma mulherzinha, já sabia tudo. Já falei, já fiz essa queixa. Falei, se o senhor tivesse levado uma mulherzinha, já sabia todos os detalhes do céu. Já tinha contado tudo aqui embaixo. Mas mandou 2 homens, ficaram mudos. Pedro, foi Paulo, e São Bento, ó. Vê. Você pergunta para o menino quando chega da escola, o que aconteceu lá hoje? Nada. Fala, não pode. Como é que seu pai está pagando uma escola cara e você não fez nada lá hoje? Pergunta para a menina o que aconteceu na escola. Até a cor do batom da professora você sabe. Deus é que não sabe do detalhe. Levou os homens, não levou as mulheres. Que a gente ia saber todos os detalhes, os últimos modelitos do céu, tudo a gente ia saber, mas é que não sabemos nada. Deixa a gente só na curiosidade. Então, quando eu penso isso, que quando Deus me coloca na minha profissão, você na sua, seja naquilo que Deus te colocou, nós temos que ter o compromisso cristão. Então, cada um de nós tem que ser o melhor profissional que alguém pode encontrar. Eu faço bolo. O seu bolo tem que ser o melhor bolo do mundo. Eu tenho que pôr todo o amor ali. Eu tenho que fazer aquilo que Ele me deu para fazer com o melhor. Qual que é a marca do cristão? Que eu vou continuar insistindo com vocês. Tem 2 coisas que as pessoas têm que olhar para nós, e sem a gente abrir a boca, elas têm que reconhecer que a gente pertence a Deus. Alegria. Cristão triste ninguém merece, né, gente? Não está com Deus, está com outra coisa. E a outra? Qual a outra marca que nós carregamos?
Sim, mas como é que ele tem que se manifestar naquilo que eu faço? Pelo amor. Tem que pôr amor em tudo que vocês fazem. Tem que ter alegria naquilo que vocês fazem. Aquele povo que você vai ser atendida, que você vai a algum lugar, te recebe com alegria, te recebe com aquela delicadeza, com gentileza, você fala, tem alguma coisa nesse povo? Tem. Se alguém te perguntar, por que você assina essa alegria, essa felicidade? O mundo está caindo, alegria. Você ali é nada? Não, mas tem Jesus. E Ele vai mudar a história. Como é que nós vamos evangelizar triste, cabisbaixo, arrastando? Não vamos. O nosso Deus é aquele que já venceu por nós. É aquele que vence. É aquele que às vezes a gente insiste em ser infeliz. Insiste em carregar o peso das coisas e falar, ó vida, só tomando remédio para melhorar. Eu te falo, tem um remédio maravilhoso, chama Eucaristia. A oportunidade que eu tenho de encontrar com Deus vivo. É Deus que me escuta, isso não é uma ilusão. O encontro com Jesus vivo, ele é real. Quando eu comungo, eu não toco na orla do manto dele, eu recebo ele inteiro. Corpo, sangue, alma e divindade. É para morrer de chorar. Tem alguma coisa te entristecendo? Vai no Santíssimo. Tem uma coisa te alegrando? Vai no Santíssimo. Tem alguma preocupação? Vá até ele. Tudo que vocês têm que tomar uma decisão, vá até ele. Porque ele está ali, vive em pessoa. Se a gente descobrir isso de verdade, isso aqui vai ter uma fila, ninguém chega. Você passa a vida aqui na fila, esperando a hora, uma oportunidade de ele conversar com ele. Mas ele é tão maravilhoso que ele se esconde. Que a gente não dá conta de ver. Ele se esconde, para que a gente possa chegar até ele. Então, quando eu vejo da vida de Paulo, falo, será que eu vou guardar minha fé até o fim? Quando Jesus falava na Bíblia, fala, será que quando eu voltar eu vou encontrar fé no mundo? Ele pergunta. Então eu falei com ele, bem que você está esperto mesmo, porque tem hora que eu acho que até não, amigo. Campanha contra você é pesada, bem pesada, contra a família, contra a dignidade daquilo que você é, porque é melhor você não saber o que você é. Então os meninos estão todos confusos, sofrendo, família é bobagem, Deus é uma ilusão. Então se nós que cremos, não vivermos uma vida cravado aqui, mas com todos os valores que a gente crê, como é que nós vamos testemunhar? Como é que nós vamos afirmar que nós descendemos de Pedro e de Paulo? Esse povo que aceitou o martírio, esse povo que viveu numa alegria louca. São Lucas, um pouquinho antes de salvar o filho de um alto cargo, de um funcionário de Roma, ele estava preso, Lucas. Vivia conversando com Paulo, eles deixaram entrar, porque afinal de contas ele vai conversar com esse homem preso, que não tem nada, uma roupa rasgada. Era Lucas anotando tudo que Paulo falava, tanto que Atos dos Apóstolos, quem escreveu foi Lucas. Lucas escrevendo. Lucas foi preso, falou, amanhã vocês vão ser julgados lá, ó, para os leões. Antes da menina estava morrendo, buscar Lucas, o pai dela buscar Lucas, Lucas conversava com o povo assim, não, vocês não preocupam não, inclusive com criança. Na hora que eles nos julgarem nos leões, vai doer um pouquinho, só no primeiro momento, só um pouquinho, só na primeira dentada, mas depois vai ser uma festa, nós vamos voltar para casa. Era assim que esse povo carregava o martírio, eles entravam na arena cantando, mas porque tinham feito a experiência de um Deus vivo. A nossa fé ela não pode ser mais ou menos, a nossa fé ela tem que estar alicerçada em Deus, naquele que não decepciona, naquele que não falha. Então nós temos que dar testemunho disso. Na hora que a situação está invertida, vocês têm que estar sustentando que Deus é Deus. Nós somos filhos amados. Então eu tenho que combater o mal que existe em mim. Fala, meu Deus, há tanto mal em mim, tira. Por isso que eu falo, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Quais são esses inimigos? É o que está dentro de mim, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo. Está aqui em mim. O que Jesus falou? O mal não é o que entra, o que sai do coração. Porque é no seu coração que você prepara adultério, os roubos, as mentiras, as confusões, está dentro de você. Por isso a gente reza tanto e pede, Senhor, tem que travar esse combate, é comigo. Tira de mim aquilo que não presta. Todo dia eu falo isso com ele. Tira aquilo que só bate o olho e fala, não está bom não, tira. Tira aquilo que impede que o Senhor se manifeste.
Tira aquilo, Senhor, que está tanto obstáculo, a manifestação da sua graça na minha vida. Que de verdade, Senhor, que alguém que se entrega ao Senhor só possa fazer o que o Senhor quiser. Não deixe eu fazer obstáculo àquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Não me impeça, não me permita, Senhor, te impedir de fazer aquilo que o Senhor quer. É assim, mas vocês têm que ter esse encontro, e isso tem que ser repetido. Eu tenho que desejá-lo, eu tenho que querê-lo, porque Jesus é uma coisa tão delicada, ele é tão doce, mas ele é tão doce que ele me impressiona na doçura dele, que por mais que ele esteja conosco, se você não convidar, se você não pedir opinião, toda hora ele não fala. Mas se ele te pede uma opinião, se você pede, fala com ele, o Senhor me ilumina nisso aqui, é agora. Ele é rápido. Isso me deixa encantada. Eu falo com ele, tantos anos eu convivo com o Senhor, eu tenho que estar sempre relembrando que eu tenho que sempre te convidar para tudo. Convidem. E a experiência é espetacular, é de chorar. É de chorar. Como é que ele se manifesta de uma forma tão doce? E como é que ele vai te ajudar a ser a extensão da misericórdia dele? Como é que ele vai te ajudar a ser aquele que vai aliviar o outro? A acalentar, a confortar, a alimentar. Porque a gente alimenta não é só de comida, mas da palavra, da presença, de um abraço. Porque é assim que nós vamos levar Jesus. O reino dele precisa chegar. Esse reino de amor e de justiça que ele quer para todos. Porque eu já falei isso com vocês mais de uma vez. Jesus e o nosso Pai não nos ama fracionado. Cada um de nós é o filho mais amado que ele tem. É verdade. Cada um de nós. Nós temos que nos tomar consciência disso. E estar à disposição dele. Fala, Senhor, conta com a minha miséria. Onde você precisar de mim, eu estou na área. Fala comigo, vai ali, vou, sim, Senhor, vai, volta aqui, volto. Mas que eu possa levar o seu santo nome. Que eu possa ajudar as pessoas a serem evangelizadas. Ajudá-las a ter uma experiência real, mas me faça ter. Experimentem na hora que vocês forem comungar. Saber, para por um minuto. Não fica no automático, não. Não viva a vida de vocês no automático. A experiência com Jesus, ela é única a cada dia. A cada minuto que vocês chamam por Ele. Essa presença de um Deus à nossa disposição me deixa... Aquilo que São Paulo fala, o seu amor me constrange. O amor de Deus é tanto que nos constrange. Chama por Ele, Ele fala o que foi. Aprenda a silenciar. Aprenda a treinar o seu ouvido para ouvir o coração dele que bate. Aprenda a silenciar para ouvir a voz dele que sussurra. Fala, faça isso. Aprenda a reconhecer Deus na sua vida. Filó, mas é aqui na rotina, é aqui mesmo, ele quer isso mesmo. Ele quer a nossa vida de rotina, ele não quer coisas grandes, não. Deus quer participar do seu dia a dia, de sua compra de feira. Já chamou ele para ir no supermercado? Chama ele. Fala, vem cá, se eu conhecer uma coisa bacana. Vamos ali, na sua época não tinha essas coisas bacanas, vamos ali. Chama ele para ir nas coisas. Deixa ele ser seu amigo, companheiro, o seu grande amor, o Senhor. Deixa ele ser. Compreenda que você vive por causa dele. E começa a prestar atenção que como é que cada atitude que você vive e toma é por ele. Fala com ele, Senhor, vai me ajudando a vencer o meu egoísmo. Vai me ajudando a ser obediente, mas com uma consciência, Senhor. Aquilo que Deus Pai fala para Catarina de Siena. Catarina, a obediência abre a porta do céu, mas ela não entra no céu, Catarina. Olha o que Deus Pai fala. A obediência abre a porta, mas a única coisa que entra no céu chama caridade. Você orienta. O livro da Catarina de Siena, Diálogo, eu vou ler nos pedaços, porque ele é pesado demais, né? Tem essas frases, a gente pensa um mês, depois volta e pega outra frase, né? Que é Deus Pai ensinando. Então eu tenho que pedir a Ele, inflama no meu coração a sua caridade. Me ajuda, Senhor, a viver os seus sentimentos aqui. Me ajuda, vai me transformando no outro Cristo. É assim. Para isso eu nasci, para vos amar e vos servir. Quem que foi a pessoa por excelência que amou Jesus e o serviu? Quem foi por excelência que amou e serviu Jesus? Quem por excelência? Maria. Existiu alguém que amou ele mais? E o serviu com toda a vida e todo o coração? Existiu alguém que sofreu mais com ele do que ela? Ninguém. Ninguém. Imagina quando ela recebeu o convite do anjo.
Ela era uma menina profunda conhecedora da palavra, porque ela foi criada no templo. Ela foi orientada pelos sacerdotes. Vocês sabem a história da escolha de José, não sabem? Todo mundo sabe? Não? Não sabem? A gente fica achando que São José era um velhinho, né? Ele era um espetáculo, minha filha. Você acha que Deus vai escolher trem mal acabado, gente? Presta atenção. Vocês podem imaginar a beleza de Maria? Deve ser uma coisa louca. São José também fica atrás, não. Devia ser aquele espetáculo, né? Eu falo com essa adolescente, Titi Filó, os meninos da minha sala é tudo feio. Falei, porque por enquanto é um frango desossado, né? Porque é adolescente. Mas anota o nome que vai virar um galo espetacular. Anota o nome, entendeu? Vai anotando o endereço, fica de olho, porque esse negócio vai virar um galo. Por enquanto é um frango desossado, né? Mas é linda a história, né? Nossa Senhora foi criada no templo a partir de 3 aninhos de idade. Ela foi levada no templo. Então, por isso, Nossa Senhora conhecia tudo da palavra. Veja o Magnífica que ela canta. Ela conhecia tudo. Quando ela foi chegando à adolescência, os sacerdotes reuniram, entraram em oração e sabiam que ela precisava se casar. Nossa Senhora ficou triste. Porque ela, na alma dela, ela já era consagrada a Deus. Ela queria pertencer ao Pai, consagrada. Era uma virgem consagrada, ela queria ser consagrada a Ele. Eles falaram, não, Maria, você vai ter que casar. Mas ela era profundamente obediente, porque ela confiava, como ninguém, em Deus. Então eles pegaram todos os jovens, viu gente? Jovens, não é velhinho não. Jovens da linhagem de Davi, porque o Jesus da linhagem de Davi. E levaram eles para o templo, entregou um ramo na mão de cada um, que foi identificado os ramos. E lá não existia ainda o Santíssimo, mas existia os Santos dos Santos, não é assim? Que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava, não é isso? Então, foram todos identificados os ramos, foi colocado, né, lá. Então eles rezaram junto com os rapazes e foi entregue diante de Deus lá nos Santos dos Santos. O escolhido de Deus iria florescer o ramo. Olha que coisa maravilhosa. Colocaram lá, ficaram de cá em oração, foram lá buscar os ramos, nenhum floresceu. Então, nenhum, esse é o escolhido. Foram rezar. É igualzinho a gente faz, né? Foram rezar de novo. Falaram, Senhor, o que nós não vimos? Vamos procurar. Ó, da linhagem de Davi, está faltando um moço que não apareceu aqui. Que está fazendo um trabalho num lugar escondido. Mandou a ordem para José. Como é que o povo era obediente? Foi para o templo. Vem cá, José. Vem cá. E José também tinha um voto de castidade e de entrega a Deus. Um homem lindo, uma mulher linda. Os dois com voto de castidade a Deus. Aí, entrega o ramo. Quando rezam, e o ramo está na mão de José. Sem chegar no Santo dos Santos, ele floresce. Por isso que São José carrega aquele ramo com flores, que a gente não sabe por causa de quê. Agora você já sabe. Que ele era o escolhido de Deus. É lindo. É lindo. O dia que a gente chegar no céu, nós vamos morrer de vergonha. A gente não sabe nada. Nós vamos chegar lá para viver a eternidade, conhecemos nada. Então, para poder evangelizar, nós temos que conhecer. Nós temos que conhecer primeiro a nossa miséria. Fala, mas o Senhor me fez filho de Deus mesmo? Eu sendo essa miséria? É. Você tem uma herança eterna, sim, de um rei, sim. Minha vida é eterna. Ele me criou para viver com Ele eternamente. Numa alegria indizível. E a minha vida aqui, eu vou viver no tempo que é curto. Sob o olhar dEle, para fazer o melhor. Nós temos que fazer o melhor que Deus nos dá. A nossa profissão, nós temos que ser impecável. Nós temos que fazer tudo de melhor. Porque nisso nós vamos revelando Ele. Mas a gente nunca pode perder a oportunidade de anunciar Jesus. Pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. Porque a minha fé, para poder saber como é que está indo a minha caminhada de fé, eu tenho que avaliar as minhas atitudes. As minhas atitudes, elas são coerentes com aquilo que eu falo. Senão, tem que começar a minha conversão de novo. Se eu prego uma coisa e eu não vivo aquilo que eu falo, tem uma coisa errada. Eu não me converti. Eu converti do lábio. Não, Filó, eu rezei, mas por que está nesse nervo, minha filha? Não rezou, ué. Rezou com o lábio.
se reza com o coração e faz a entrega, fez a entrega. É assim, é simples as coisas com Deus, porque Ele escuta, Ele não é surdo. Vocês têm que experimentar isso. A gente fala e Ele escuta. Jesus cuida de tudo, de todos os detalhes. De todos os detalhes. A gente parece bobagem, né? Mas Ele cuida de tudo. De tudo. Vou contar para vocês. Sábado, eu tinha que dar uma entrevista às 11h30 na televisão. Meio-dia, eu ia lá em casa, gravar. Falei com Jesus, meu filho, você tem aí trabalhando, anda de arrumagem para maquiar, como é que vai ser? Liguei para a menina que me maquiei, falei, minha filha, eu preciso de você lá em casa às 11 horas, vou sair do CTI, vai estar tudo certo. Chegar lá em casa ventado, sem maquiagem, espera um tiquinho, até que eles vão colocando as luzes e tal, demora. Então dá tempo de você acabar de maquiar. Aí eu mandei mensagem, Filó, minha filha, posso não? Tem cliente 11h30. Falei com Jesus, o que nós vamos fazer? Nós vamos sem nada mesmo, né? O que vai fazer? Vai dar tempo não, como é que eu vou arrumar alguém que vai vir aqui em casa me maquiar? Falei, o senhor resolve, né? Afinal de contas, o assunto é o senhor mesmo, resolve. Se eu vou parecer muito mal acabado, você vai dar para dar uma melhorada, né, meu filho? O senhor resolve. Passa um pouco mais tarde, liga a maquiadora. Filó, você acredita que do nada a pessoa que eu ia maquiar às 11h30 me ligou e falou, você não pode trocar comigo para 9h30, não? Falei, do nada? Isso para mim tem outro nome. É esses detalhes que eu falo com vocês. Você fala, não sei por que ela trocou. Eu falei, eu sei. Eu sei por que trocou. São esses detalhes, são esses cuidados. Que quando você coloca lá, Filó, mas é isso, até isso você coloca? Tudo coloco. Todos os detalhes. Nós dividimos, né? A vida é parceria, né? Tudo é dividido. O dia que vocês aprenderem a viver isso, fica mais fácil. Fica mais leve, vocês verão que Ele de verdade, Ele cuida de cada detalhe que você fala. Não é possível que Ele prestou atenção nisso. Prestou. Por quê? Já falei com vocês. Por quê? Porque Ele te ama. É por causa do amor. É o amor que faz Ele agir dessa forma em prol de você. É o amor que faz Deus te preceder em cada coisa, em cada reunião que você vai, em cada coisa difícil que você vai fazer. Fala, eu estou com medo. Fala, não preocupa não, Ele já está lá, à sua espera. E já melhorou a história. Pode ir, sem medo, porque você contou com Ele, porque você confia nele. Ele fala, eu não deixo um filho meu ser decepcionado. Por quê? Porque ele não pode, por causa do amor. Há o dia que a gente acreditar. Há o dia que a gente viver como filho dele, na alegria de acordar a cada dia com decisão, de pular da cama e falar, a seu dispor, para isso levantei. Para quê? Para vos amar. Então só me leva do jeito que você quiser hoje. O que vai acontecer? Não importa, o senhor já viu. O que me aconteceu, eu sei que é para o meu bem. Por quê? Porque eu confio no seu amor por mim. Essa é a beleza da gente poder viver o que esses homens levaram à vida. Esses homens não importaram de ser crucificados de cabeça para baixo. Paulo falou, vou cortar sua cabeça. Ele falou, tranquilo, vai cortar. E o que ele fala com esse romano que cuidava dele, era um alto posto, ele estava preso. E o cara fala com ele, você não vai me convencer? Ele fala, mas eu não tenho essa pretensão de convencê-lo. Existirá um momento que ele vai te olhar nos olhos. Nesse momento, você cairá. Quando ele te olhar no fundo dos seus olhos. E Paulo fala com ele, tem um mar lindo e Paulo fala com ele. Porque o homem pega a água, e Paulo faz assim, pega a água aqui e acha que isso é a vida. E não percebe que ela escorre no meio dos dedos. O que eu estou te falando não é desse punhado de água que você pega e que escorre, não. Eu estou te falando é do mar inteiro, meu filho. Compreende a diferença? Então, quando eu estou falando para vocês de Deus, é de algo eterno, e onipotente, onipresente, de um tamanho sem igual. Não se feche no ateliê da sua vida, não. Se solte e fale, sou seu. Deixa eu subir nas suas asas, Senhor, e me carrega. Me ajuda a vencer o combate de cada dia. Para que eu chegue no final e fale, eu vivi a minha fé. Eu combati o bom combate. Eu permiti que eu diminuísse e que ele crescesse em mim, como o Batista falou. Eu quero, Senhor, por cada vez que eu quero me converter, tem uma mortificação pessoal. Eu vou morrendo aos poucos para que somente o Senhor reine em mim. É esse o processo. Nosso processo de conversão é um processo de uma vida. Até no momento da nossa morte, nós vamos estar nos convertendo. Mas vamos pedir a Jesus a cada dia a graça de ser
um outro Pedro, um outro Paulo, de testemunhar com a nossa vida que Ele é Deus e que Ele vive e que Ele está vivo aqui agora, no meio de nós, que Ele nos olha, que Ele cuida, que a gente anda sob o olhar dEle e permita que o olhar dEle te alcance hoje. Às vezes tem alguma coisa aí que não está bom, está precisando do olhar de Deus. Se exponha, fica nua, fique nu diante de Deus. Quando eu falo dessa nudez, já falei com vocês mais de uma vez, é da alma. Conta para Ele aquilo que não está bom, experimenta essas coisas que eu falo com vocês hoje. Fala com Jesus, vou te contar uma coisa, um segredo que ninguém sabe, só o Senhor. Faz de conta que o Senhor não sabe também, né? Vou te contar esse segredo, mas o Senhor já sabe, mas faz de conta que o Senhor não sabe. Faz carinha de surpresa, né? Eu vou te contar isso. Transforma isso. Faça dessa angústia, dessa dificuldade, desse problema, disso que está me consumindo, faça a vossa vontade e que eu possa de verdade reconhecer com toda clareza que é o Senhor que agiu porque me ama. Experimente sair daqui com o coração limpo, com nenhuma preocupação, com nenhuma angústia, porque você vai deixar entregue no coração dele. Experimente. Vocês primeiro precisam ser evangelizados, para que a evangelização dê frutos. Os frutos pertencem ao Senhor. Nossa é a labuta, mas que Deus use poderosamente da vida de cada um de vocês para testemunhar que nada, nem ninguém, como nosso Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.